Salve, salve, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem, que estejam todos preparados para mais uma jornada na matemática. Pegou o teu material? Então me acompanhe aqui. Nessa nossa aula, a gente vai, de certa maneira, dar continuidade nesse processo, falando de equações. Mas aqui, a gente vai falar sobre um sistema de equações lineares. Para isso, a gente precisa trabalhar o conceito de uma equação linear. Então, uma equação linear, ela tem, na verdade, um formato parecido com esse. Lembrando que existem os coeficientes reais, que são aqueles valores que vão na frente das nossas incógnitas. Nesse caso, estão representados por A, B, C e assim vai. Como eu já falei, as nossas incógnitas, todas elas elevadas sempre ao expoente igual a 1. Aqui as incógnitas estão representadas pelo x, y, z e assim vai. E percebe que existe um valor depois da igualdade. Esse valor também é considerado como nosso termo independente, que vai ser um número real qualquer, certo? Vamos ver alguns exemplos que a gente tem de equações lineares. Quando a gente fala de uma equação nesse formato, 3x mais 2y igual a menos 3. Quais são os nossos coeficientes? O 3, que está na frente do x, o 2, que está na frente do y. Quais são as nossas incógnitas? X e y. E qual é o nosso termo independente? Menos 3. Tranquilo? Claro que pode ter mais incógnitas e, portanto, vai ter também mais coeficiente. Nesse caso, quais são os coeficientes que a gente tem? O 1, que está na frente do x, o menos 1, que está na frente do y, e o 2, que está na frente do z. Quais são as nossas incógnitas? X, y e z. E o nosso termo independente? 1. Esse outro exemplo que a gente tem aqui, menos x mais y menos z igual a 0. Quais são os nossos coeficientes? Menos 1 na frente do x, 1 na frente do y, menos 1 na frente do z. Quais são as nossas incógnitas? X, y e z. E o nosso termo independente? 0. E o outro exemplo, 2x menos 5y igual a 0. Quais são os nossos coeficientes? 2 e menos 5. Quais são as nossas incógnitas? X e y. E o nosso termo independente? 0. E toda vez que a gente tem o termo independente igual a 0, essas equações lineares recebem um nome especial. Elas são chamadas de equações lineares homogêneas. Certo? Tranquilo? Vamos adiante, então. Quando a gente está trabalhando com um sistema linear, então eu posso ter um sistema onde ele é composto por duas equações e duas variáveis. 2x menos y igual a 3, x mais y igual a 3. Esse resultado vai me gerar os valores para as minhas incógnitas. Nesse caso, as incógnitas são x e y para as duas equações. E essa resposta vai ser dada através de um par ordenado x e y, certo? No momento em que a gente vai aumentando um pouco mais a quantidade de variáveis, a quantidade de incógnitas, como a gente pode ver aqui, x mais y menos z igual a 0, 3x menos y mais 2z igual a 0, x mais y mais z igual a 0, aumentei as incógnitas, percebe que eu também aumentei a quantidade de equações, certo? Aqui, todas as nossas equações são homogêneas. Percebe que todas elas têm o termo independente igual a 0. Portanto, esse nosso sistema que está aqui, ele é chamado
de sistema linear homogêneo. A equação homogênea é a equação que tem o termo independente igual a zero. O sistema linear homogêneo é o sistema onde todas as equações são homogêneas e eu preciso que todas sejam. Se eu tiver uma que não é o suficiente para eu não classificar mais ele como sendo um sistema homogêneo, certo? Bom, nesse caso, como que a gente está procurando para a resolução? É valor de x, de y e de z. Percebe que aqui eu tenho 3 variáveis. Portanto, a nossa solução, ela também pode ser chamada aqui de terna ordenada. Fica claro isso para vocês? Tranquilinho? Essas são algumas definições que eu julgo importante, até mesmo no enunciado, para que a gente consiga resolver. A forma de resolução que a gente vai ver nesse primeiro momento consiste em adição e substituição. Lá na frente a gente vai conversar bem tranquilo sobre as regras de Cramer, quando a gente falar de matrizes, determinantes e por aí vai, certo? Não vamos falar disso agora. Qual é o primeiro método de solução que a gente tem? Através do método da adição. E quando a gente está falando sobre a resolução através da adição, é justamente adicionar, somar as equações que a gente tem. Mas, para que a gente some, é importante que uma das nossas variáveis seja cancelada nessa soma. Portanto, eu preciso estar somando coeficientes opostos para uma mesma incógnita. Percebe aqui, nesse sistema que eu tenho, x mais y igual a 10, x menos y igual a 6. Se eu somar essas duas equações exatamente como estão, portanto, somando aqui, o que eu vou ter? X mais x, 2x. Mais y menos y, percebe que cancelou. E é esse o nosso objetivo quando a gente fala de adição. Agora, 10 mais 6, 16. Portanto, x igual a 16 dividido por 2, x igual a 8. Tá, Raquel, e o y tu cancelou? Não tem problema. Cancelei como método de resolução. Agora, eu posso pegar esse x igual a 8 e substituir em qualquer uma das duas equações que a gente tem. Vou substituir na primeira. Precisa ser na primeira? Não, pode ser qualquer uma delas. Então, vou substituir aqui. X, que é 8, mais y é igual a 10. Portanto, y igual 10 menos 8, 2. E assim eu encontrei o valor de x e o valor de y. X igual a 8, y igual a 2. Onde eu também posso ter, representado através do par ordenado, sempre lembrando que o primeiro valor está relacionado ao x, o segundo valor está relacionado ao y. Deu para entender? Tranquilinho? Dá um pause, tenta fazer o próximo exemplo e depois me acompanha aqui para a resolução, através do método da adição, por gentileza. E aí, meus amores, conseguiram resolver? Vamos lá! Para somar essas duas equações, conforme a gente já conversou, percebe aqui, vou somar 2x mais x, 3x, 3y menos 1y, vai ficar 2y. Eu não cancelei, nenhuma dessas variáveis sumiu. Então, algumas vezes pode acontecer de eu não poder simplesmente somar essas equações. Antes dessa soma, eu preciso fazer a manipulação de algumas dessas equações. Talvez até mesmo pudesse acontecer de precisar manipular as duas, tá? Como assim manipular, Raquel? Multiplicar essa equação, toda essa equação, os dois lados por um determinado valor. Então, eu vou pegar e vou multiplicar isso daqui por 3, certo? Vou multiplicar os dois lados por 3. A primeira equação eu vou deixar exatamente como está. Portanto, 2x mais 3y igual
a 8. E agora, eu vou, depois de ter multiplicado por 3 a segunda equação, 3 vezes x, 3x, menos y vezes 3, menos 3y. 2 vezes 3, 6. Eu consigo agora cancelar a variável y. Raquel, tu tá sempre cancelando a variável y. Acaso aqui, tá? Não necessariamente seja. Então, olha lá, 2x mais 3x, 5x. Mais 3y menos 3y, cancela. 8 mais 6, 14. Portanto, x igual 14 dividido por 5 não dá uma divisão exata, mas não quer dizer que isso não tenha solução. Pode ser qualquer número real. Sendo assim, x igual a 14 quintos. Descobri o valor de x, que é 14 quintos. Vou substituir em qualquer uma das equações para achar o valor de y. Menos y igual a 2, certo? Muito bem. Agora, isolo o y, 14 quintos. O 2 vem para cá como menos 2. O menos y vai para o outro lado como mais y, certo? E aqui, tem uma diferença envolvendo frações, tem que fazer o quê? MMC. Lembra que quando não tem nada embaixo, visão além do alcance, enxerga o número 1. Portanto, MMC entre 5 e 1 fica 5. 5 dividido por 5 fica 1, vezes 14, 14. Menos 5 dividido por 1 fica 5, vezes 2, 10. Igual a y, certo? 14 menos 10 fica 4 quintos. Portanto, esse é o valor do y. Tranquilinho, amores? Deu para entender? Achei valor de x, achei valor de y aqui, portanto, tenho a solução. A solução é o par ordenado. 14 quintos para x e 4 quintos para y. Foi? Deu para entender? Que maravilha, meus amores! Então tá, espero que vocês treinem. Beijo grande para vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem bem!